Vamos de novo ao que é o Chain of Responsibility, numa descrição mais formal. O padrão é um padrão, de novo, comportamental, então faz parte do conjunto de padrões que é dito comportamental, que permite que um objeto passe uma solicitação para uma cadeia de possíveis processadores, né? Até que um deles trate ou até que a cadeia termine, né? Bom, aqui eu não vou ler esse ponto aqui, vou voltar depois para esse ponto, não ficar lendo o texto muito grande, mas vamos dar um exemplo prático aqui para a gente ver o que o Chain of Responsibility é na origem. Importante, tá? Que eu vou estar mostrando para vocês, como sempre, como foi pensado pelo Goff, apresentado pelo Goff, e depois a gente vai falando sobre possíveis variações, o que muda, o que tem mudado desde que foi proposto inicialmente. O código mais óbvio possível, tá? Esse aqui é um código sem Chain of Responsibility, é um código fixo. Se por acaso uma determinada condição for satisfeita, então eu vou ter um handler, um tratador para aquele objeto que vai ser o handler A. Se por acaso se essa condição não for atendida, o que eu vou ter vai ser uma segunda condicional, e aí eu vou verificar potencialmente um handler B. Se por acaso esse handler B, eventualmente, a segunda condição não for atendida, eu vou testar a terceira condicional, se ela for atendida, eu vou ter um handler C, e finalmente, geralmente, eu vou ter um handler default, que vai tratar quando eu não tenho nenhuma solicitação dessa aqui sendo atendida. Esse é o Chain of Responsibility em formato código fixo. Tá? Todo mundo aqui já escreveu esse tipo de código. Se condição, então tratamento. Se condição, então tratamento. Então, isso aqui é padrão. Tá? Isso aqui todo mundo sabe, todo mundo entende. Mas o ponto interessante para a gente pegar para analogia aqui de forma geral é pensar que aqui existe uma espécie de escalada, né? Eu tenho uma primeira oportunidade de tratativa. Se essa oportunidade de tratativa não for possível, eu vou para uma segunda possibilidade, eu vou mais ou menos que escalando, né? Essa ideia, mais ou menos como passando por uma cadeia de responsáveis. É mais ou menos o seguinte, ó, imagina que você chega numa empresa, por exemplo, com uma demanda de pagamento, digamos que seja um cara que vai cobrar alguém, tá? Aí você chega na recepção e mostra a sua cobrança para a recepcionista. A recepcionista olha para você assim, cara, desculpa, mas essa cobrança aqui eu não consigo te pagar, tá? Tipo, não tem alçada para isso. E passa você, eventualmente, para alguém que está atrás da recepção. Aí você apresenta e a pessoa diz, não, peraí, só um pouquinho, desculpa, mas eu não posso atender isso aqui é de uma área solicitante lá, que é o do gerente de desenvolvimento. Aí você vai e mostra para o gerente de desenvolvimento diz assim, cara, desculpa, mas essa conta aqui é muito alta, eu tenho que passar para o CEO da empresa. Tá percebendo? Existe uma cadeia de responsabilidade, aonde eventualmente você apresenta para uma primeira representação dessa cadeia, no caso lá a recepcionista, se por acaso ela vai fazer esse pagamento ou não, ela decide. Se ela não tem condições de fazer esse pagamento, ela simplesmente encaminha para a próxima pessoa da cadeia, até que eventualmente, né, você chega no final da cadeia ou alguém se predispõe a fazer o pagamento, certo? Beleza até aqui? No seu formato mais simples, e é a proposta original do Chain of Responsibility, a implementação básica propõe ou pressupõe a implementação de um handler, né? E esse handler basicamente vai ter como referência um predicado que vai dar um condicional, tipo, cara, eu consigo ou não, eu devo ou não aceitar essa demanda, junto com uma ação, ou seja, cara, eu vou, se por acaso eu consigo aceitar essa tratativa, qual é a ação que eu vou executar? E, finalmente, a terceira é, cara, qual é o meu sucessor? Tipo, na eventualidade de eu não conseguir fazer esse tratamento, para quem que eu vou encaminhar essa solicitação? Percebe? Aqui eu estou com uma implementação, óbvio, genérica, né? Estou vendo aqui, eu estou com um generic handler, mas eu poderia ter, eventualmente, um handler que teria lá como referência uma regra de condição de aceite mais ou menos fixa e depois uma tratativa mais ou menos fixa também, mas que eu tivesse lá a configuração de eu passar um sucessor caso essa solicitação não seja atendida. Qual é a vantagem que eu tenho, eventualmente, em ter um handler nesse formato, em que eu configuro fundamentalmente lá uma decisão, um critério de aceite, uma execução padrão, e caso não consiga, eu possa passar um sucessor? Qual é a vantagem? O que eu ganho aqui? O que eu ganho aqui é a possibilidade de ter uma reconfiguração.
né? Eu posso ter uma reconfiguração da minha cadeia de condicionais sem necessariamente mover os envolvidos. Eu não preciso alterar código, não preciso eventualmente trabalhar com uma recompilação. Se por acaso eu tiver um objeto de factory, por exemplo, eu posso, inclusive, fazer essa seleção de tratamento aqui, eu posso submeter ela por injeção de dependência, por exemplo, associando determinado tipo de demanda, determinado tipo de tratamento a uma determinada cadeia de responsabilidade. A parte bonita disso é que se por acaso você tem um sistema que seja, por exemplo, se tem um sistema que vai suportar diferentes ambientes, tem um sistema, por exemplo, que está rodando na nuvem como serviço, e você tem aí, por exemplo, alguma coisa que você queira configurar, que vai ter uma cadeia de sucessão, você pode passar esse cara, né, para ele, pode fazer essa configuração de maneira dinâmica, né? Tipo, conforme o cliente que está utilizando, você pode fazer uma configuração dessa cadeia de tratamento de maneira dinâmica. Você não precisa ter isso endurecido, você não precisa ter isso num formato crítico, que é esse formato do código, com uma série de ifs aqui. Na prática, vejam bem, e aqui eu quero que vocês entendam esse ponto, sim, senhores. Esse ponto é importante, tá? Qual é a implementação mais simples? Sem sombra de dúvidas, a implementação mais simples é uma cadeia simples de if. If, 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 else, 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 if, else. Esse é o jeito mais fácil possível de fazer essa implementação, certo? Nunca vai ter nada mais fácil do que isso. Qual é o problema disso aqui? O problema disso aqui é que, cara, você vai ter uma necessidade, né, de fazer uma mudança de código fixo, caso você queira mudar essa cadeia, caso você queira incluir, por exemplo, ali algum passo intermediário. E, principalmente, se por acaso você quiser atender, estou rodando no cliente A ou no ambiente A, então a cadeia é essa, estou rodando no ambiente B, eu estou rodando, a cadeia é essa, você vai começar com uma configuração de um monte de if, né? Se o cliente for o cliente tal, a sequência é essa, se o cliente for o cliente tal, a sequência é essa outra, né? E aí você, obviamente, vai ter, ao longo do tempo, alguma dificuldade para poder fazer a sustentação desse código.